Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. É um prazer muito grande poder estar falando com todos vocês em mais um vídeo, em mais um trabalho maravilhoso que estará indo ao ar através do canal A Bíblia em Foco. Eu sou o pastor Levi Longaray e a minha gratidão é muito grande diante de Deus por poder estar comunicando com todos vocês e levando até vocês assuntos maravilhosos da palavra de Deus nesta última hora da igreja sobre a face da terra. Queridos e amados irmãos e ouvintes, eu quero ser bem cônscio com vocês. Muitas pessoas que ainda não entenderam o trabalho do canal Bíblia em Foco podem até estarem dizendo: mas irmão Levi, pastor Levi, o senhor é contra tudo? Não, de forma alguma. Se vocês não souberem me discernir ou discernir a palavra de Deus, vocês não vão saber discernir para onde que nós estamos caminhando. Nós não somos contra tudo e nem contra todos. Nós somos contra todas as coisas e contra tudo que está na vida e nas igrejas de líderes que verdadeiramente estão denegrindo com a imagem do Evangelho. Nós somos contra todas as coisas que enfraquecem a igreja. Nós não somos contra a igreja, nós somos contra as coisas que enfraquecem a igreja, que enfraquecem o Evangelho de Cristo. Nós somos contra igrejas e lideranças que lutam contra o verdadeiro Evangelho de Cristo. É diferente, meus irmãos. E hoje eu quero falar sobre um assunto polêmico, um assunto bastante relevante. Quero falar sobre os televangelistas americanos que lançaram essa moda a nível mundial e hoje essa moda invadiu o Brasil, invadiu a África. Primeiro quero falar sobre os televangelistas americanos. Depois, quem sabe, numa outra oportunidade, se tivermos tempo e não estivermos muito envolvidos com os demais assuntos do canal, nós vamos falar sobre os televangelistas brasileiros também e os africanos. Queridos e amados irmãos e ouvintes, o televangelista mais famoso dos Estados Unidos da América chamava-se Billy Graham. Partiu acho que o ano passado. Bom, Billy Graham construiu um grande ministério, mas o ministério de Billy Graham não foi construído através dos seus pés caminhando, não. Como no começo era bem fraco. Ele tornou-se conhecidíssimo a nível mundial através de literaturas, mas, em primeiro lugar, no televangelismo. Bom, o que eu acho de Billy Graham? Tem gente que se joga de joelhos a Billy Graham. Tem gente que se dobra para Billy Graham. Tem gente que só falta cultuar, fazer um culto a Billy Graham, principalmente americanos e muitos dos brasileiros. Tem pessoas que se dobram para Benny Hinn e para tantos outros, que não é o meu assunto de hoje. Meu assunto hoje é os televangelistas. Esses televangelistas, eles galgaram conhecimento, uma fama, e eles se tornaram uns semideuses. O Billy Graham, a nível mundial, ele é adorado como um deus, ele era adorado. Não era como um simples pastor e pregador de forma alguma. Eu sei que muitas pessoas vão me contestar, pregadores e mais pregadores, usando dizeres de Billy Graham, falando, exaltando Billy Graham. O que eu penso do Billy Graham? No meu ponto de vista, eu penso que o Billy Graham era envolvido com maçonaria. O meu ponto de vista é esse, do Billy Graham, que ele era envolvido com maçonaria. Billy Graham foi apresentado e velado na Casa Branca, com um longo discurso do Donald Trump, presidente atual dos Estados Unidos, um funeral de uma relevância dessa envergadura. Diz, irmão, você está contra, eu sei que vão combater, vai vir os assuntos contrários. Deus honrou seu servo. Cuidado, que tem coisas que não é honra. Tem coisas que são desonra, mas não é revelado aos pequenos de Deus no momento. Então o que eu penso de Billy Graham é que ele era um maçônico, influentemente muito grande, a influência dele era grande demais no meio religioso. Bom, o Billy Graham chegou a fazer uma reunião com aquele Tony, que é um discípulo da ramificação que saiu da católica, dos anglicanos, entre os luteranos e os anglicanos, e aquele camarada, o Tony, ele é um reverendo que trabalha a serviço do Papa. O Billy Graham teve encontros com esse rapaz, com o Tony, teve encontros com a própria presidência americana e com o próprio Papa católico da Igreja Católica, que é o maior líder religioso do mundo, que é o que vai cumprir os cumprimentos apocalípticos na pessoa do Papa, do Anticristo, do falso profeta, enfim, a trindade satânica que vai agir junto com Satanás e a trindade, uma moeda só, um governo só e uma religião só. Então o Billy Graham, ele se unia ao Papa
em um ecumenismo para pregar uma religião só. Então não tenho admirações profundas por Billy Graham, de forma alguma. Eu sei que tem gente que vai me interpretar mal, mas um pastor evangélico jamais pode fazer uma reunião, um encontro com o Papa, porque não tem sentido. O Papa sempre será o líder maioral religioso. E um pastor não vai conseguir ter influência em mudar as condições ou o evangelho pregado pelo Papa e pela Igreja Romana. Então esse encontro do Billy Graham com o Papa e com o Tony Primes, se não me falha a memória, me esqueci o nome, irmãos, é muita coisa na cabeça da gente. Então, eles eram mensageiros para fazer a unificação das igrejas em uma só, trabalhando assim, culminando no ecumenismo. Então, Billy Graham, velado na Casa Branca, com um longo discurso de Donald Trump, com esses encontros com o Papa, como o grande líder representativo de todas as igrejas, para mim não passa de uma aberração, de uma maçonaria, de algo oculto e secreto. Bom, ele fez a sua fama através do televangelismo, onde ele conseguiu investir milhões de dólares, de reais, seria aqui para nós, milhões de dólares, em programas televangelistas, onde a sua empresa, através da rede, levou para vários países do mundo a sua mensagem. O que um pastor quer com isso? O que um pastor quer? Mas tem que alcançar as almas, porque não vai conseguir se não for através de redes de televisivas, de satélite. As almas vão ser alcançadas de qualquer forma, porque as coisas estão se estabelecendo por cumprimento da palavra de Deus. Até num próprio canal fechado, até num próprio canal que não é evangélico, pode ser disseminado e cumprido alguma coisa da parte da palavra de Deus. Então, essas pessoas, eles querem fama, notoriedade, dinheiro e alcançar o mundo, se tornar gigantes na fama e no conhecimento. Então, Billy Graham é o pai desse televangelismo americano e se tornou esse homem dessa envergadura. Depois vem o Rex Humbard, que é um dos grandes televangelistas americanos, que com esse sistema de usar a internet, a televisão, a rede televisiva, enfim, as antenas de transmissão via satélite, levou o programa dessas pessoas a nível de mundo. O que essas pessoas queriam com isso? E me diz para mim aonde que a igreja é fortalecida. Por isso que eu disse no começo do meu vídeo que eu sou contra tudo que enfraquece a igreja. Aonde que a igreja é fortalecida? No evangelismo televisivo de Billy Graham, desse Rex Humbard e desse Pete Robertson. Pete Robertson. Esse é o terceiro televangelista famosíssimo. São pessoas que disseminaram a mensagem deles através da imagem da televisão para o mundo todo. A mensagem deles alcançou 170, talvez 200 países do mundo. Ou todos os países do mundo, mas fizeram sucesso em 170, 180 países do mundo. O que eu quero dizer com isso? Tanto o Pete Robertson como esse Rex Humbard e o Billy Graham são essas três figuras que fizeram com que o televangelismo se tornasse algo estrondoso na última hora. E eles alcançaram o mundo. Alcançando o mundo, o que eles fizeram? Fama para eles. Notoriedade e nome para eles. Eu acredito, esses dois aqui, não tem muita informação, mas eu acredito que o Billy Graham tinha um envolvimento profundo com o ecumenismo, com a Igreja Católica, com o evangelho fraco da América, porque isso aqui enfraqueceu, isso aqui já foi numa época que o evangelho da América já estava enfraquecido, em que os templos já estavam vazios. Eu sei de história verídica e verdadeira, tem templos nos Estados Unidos que se transformou em depósito de lixo, outros salão para depositar implementos de empresas, e deixou de ser igreja. Igrejas que outrora eram lotadas pelo poder da palavra e do Espírito Santo. Então essas pessoas aqui vêm num tempo em que a igreja nos Estados Unidos está defasada. E eles entram com tudo, exploram esse caminho e se tornam os homens mais famosos do mundo. Mas a nível de igreja, eles não tinham igreja. A igreja deles era fracassada. Eles tinham um movimento televisivo. Eles fizeram um movimento para eles, tornaram a pessoa desnotória. Mas a igreja cada vez mais enfraquece mais com esses movimentos. É esse o sentido da minha fala. Tanto o Rex Humbard como esse Pete Robertson e o Billy Graham fizeram enfraquecer mais
o poder do culto à igreja, porque o culto da igreja não é um culto televisivo. Por que isso aqui enfraquece a igreja? Porque isso aqui tira as pessoas da igreja, como os shows dos cantores gospel no Brasil, dos pregadores, que tiram as pessoas, tudo que tira as pessoas da igreja eu não sou favorável. O movimento gospel, os televangelistas americanos, brasileiro, africano, tiram as pessoas da igreja. Tá entendendo, irmãos? E poucos cultos é feito com transmissão. A maioria dos cultos é tirando a pessoa da igreja, reunindo pessoas em torno deles e fazendo nome e notoriedade para eles. Isso aqui enfraquece com a igreja. Os televangelistas enfraqueceram com a igreja. A igreja americana já estava fraca, enfraqueceu mais. Tem um quarto que surgiu um pouco depois desses, talvez junto com alguns últimos desses aqui, que é o Tim Swaggart, que eu quero falar num outro vídeo somente sobre ele. Hoje eu quero falar sobre esses 3 evangelistas aqui, que se tornaram notórios no mundo todo. O primeiro, Billy Graham, o Rex Humbard e o P.T. Robertson. Esses homens aqui, não há muita dúvida que esses homens sejam envolvidos profundamente com a maçonaria, com o ocultismo e com o sistema do ecumenismo mundial pregado pela Igreja Católica. Porque a partir do momento que o Billy Graham faz reunião e aparece em fotos, você pode ver na internet tudo que é lugar, vocês veem ele em vida, aparecendo com o Papa, em reunião com o Papa, em reunião com a igreja anglicana, com a igreja luterana, com a igreja católica, enfim, com as igrejas que dominam, que detêm o poder mais já de séculos passados, juntos. Isso é trazer de volta a igreja para baixo de uma servidão. Então a igreja de Cristo verdadeira não tem comunhão com as trevas. A igreja de Cristo, jamais um líder espiritual verdadeiro vai se reunir com o Papa e com a igreja romana que destruiu com os nossos irmãos nas arenas dos leões, nos subterrâneos, que matou nas máquinas da Inquisição e tantas outras coisas dessa natureza. Então não vejo virtude nenhuma, nem louvor algum no ministério do Billy Graham nesse sentido. Talvez ele começou bem, mas acabou muito mal. Ele foi sepultado debaixo de ovações, de cultos e de muito aplauso. Eu quero ver no dia do juízo, quando esses homens como Billy Graham, P.T. Robertson, esse Rex Humbard, como Tim Swaggart, como Davi Miranda, Daniel Berg, Gunnar Zwingli, esses líderes, John Wesley, Jonathan Edwards, John Hudson, Calvino, enfim, Lutero. Eu quero ver quando esses homens se apresentarem diante de Deus. Tá certo? Muitos desses homens são homens verdadeiros, vão ser absolvidos. Mas cuidado, que tem muitas pessoas que podem naquele dia, mesmo sendo reconhecido a nível mundial, perder a sua salvação. Porque o Evangelho, irmãos, nós temos que ter um cuidado muito grande. O próprio Evangelho que nos liberta, que nos lava, que nos restaura, é o próprio Evangelho que nos lança nas trevas exteriores, onde vai haver pranto e ranger de dentro. Porque nós somos iluminados, lavados, redimidos, somos regenerados pelo Evangelho. Mas nós vamos galgando fama e crescendo de uma forma avassaladora. Chegamos num patamar, num lugar tão alto, que nós começamos a nos envolver com o mundo, com as pessoas da vida secular, com a sociedade secular, com o poder político, o mundo globalizado. E se nós não cuidarmos, nós vamos usar aquela fama, aquele conhecimento que nós conquistamos dentro do Evangelho para nos unirmos e darmos os braços com esse tipo de coisas que vai nos trazer uma decepção de sabor. Porque o Evangelho, ele continua sendo sempre humilde, simples e puro. Nós não podemos de forma alguma fazer aliança. Vocês lembram na antiga dispensação, na Bíblia Sagrada, quando os reis eram aconselhados a não fazerem aliança com reis pagãos? De forma alguma, Josafá poderia fazer aliança com Acabe e tantas outras alianças antibíblicas que existiam na antiga dispensação, e essas pessoas foram feridas, mortas em combates, foram destituídas por causa de alianças do que é puro com o paganismo, o que é santo com o que é profano. Então Billy Graham, qualquer outro homem desse televangelismo, conquistar um nome altíssimo através dos televangelismos, vão conquistar seguidores de todas as nações do mundo, então vão ficar num nome tão alto que a própria Igreja Católica vai ter interesse em ter uma unidade com um líder desse para eles poderem implantar o ecumenismo, que é a ferramenta do anticristo. Então há um cuidado muito grande com isso, porque nós podemos sim ser julgados por Deus por fazermos alianças
antibíblicas, alianças pagãs. Bom, o que eu penso do televangelismo? Eu penso que ele enfraquece a igreja, eu penso que ele tira as pessoas da igreja, eu penso que ele coloca as pessoas em comodidade nas suas casas, nos seus lares, sentados nas suas boas poltronas. Eu penso que ele distancia o pregador das pessoas. Eu penso que um culto televangelizado, um culto através de televangelismo, não é um culto em que a pessoa está presente com os seus irmãos de unidade, com o pregador, recebendo a manifestação do Espírito Santo. Bom, o televangelismo já diz tudo, né? É o evangelismo através de uma tela à distância. Não seria uma tela dentro de um templo, o pregador pregando no altar e sendo ali passando para as pessoas que não conseguem ter uma boa visão do pregador. Além disso, é o evangelismo na tela e as pessoas à distância cultuando. Já existe no Brasil, e eu acredito que isso vem de lá, até ceia sendo ministrada pela televisão. Eu vou falar um dia sobre isso em outro vídeo, eu estou falando do televangelismo americano. Então isso traz uma comodidade, isso traz um espírito de esfriamento para a igreja, isso faz fama pros televangelistas, para os pregadores, isso não traz nada de bom de crescimento espiritual para a vida da igreja. São ferramentas usadas na última hora que, ao invés de fortalecer a igreja, enfraquece o poder de combate da igreja no mundo espiritual. E isso aí eu acredito que trouxe um grande esfriamento para a igreja a nível de América. Eu acredito que foi muito bom para esses televangelistas, juntaram milhões. Aqui o assunto, quando se fala de televangelismo, não se fala de troquinho, irmão, se fala de milhões. Milhões de reais, milhões de dólares. Você sabe quanto é que é uma hora de televisão em um canal como a Rede Globo, como a Band, como, digamos que o SBT? Você tem ideia de quanto é que é uma hora de televisão na Rede TV? Enfim, você tem ideia de quanto pode ser uma hora de TV na Fox, enfim, me esqueci aqui na CNN, nessas emissoras aí que detêm o poder de marketing nos Estados Unidos? Isso é muito caro, isso é milhões. E essas pessoas tinham esses milhões para pagar. Quer dizer, esses milhões saíam de onde? Se as pessoas normalmente não tinham uma igreja, eles não eram presidentes fundadores de igreja, eles televangelistas, eles tinham o próprio programa deles. Então isso aí já trouxe um certo sentido de divisão no corpo da igreja. Isso cada vez vem enfraquecendo mais a igreja, porque as pessoas vão seguir aquele televangelista, não vão seguir os seus pastores, com a autoridade e notoriedade que eles vão alcançar a nível mundial. Muitas outras igrejas, as pessoas não vão seguir os seus próprios pastores e líderes internos, vai seguir esses televangelistas porque se tornaram pessoas famosas a nível mundial. Então as pessoas vão seguir muito a palavra dessas pessoas. Enfraqueceu a igreja no âmbito, no sentido doutrinário também, tem enfraquecido cada dia mais. E agora nós estamos no final. Agora não precisa mais, digamos que um televangelismo através da televisão, porque agora fortaleceu-se através das redes sociais. Por que eu digo, irmãos, que o YouTube é o melhor caminho para se evangelizar? Porque no YouTube você pode evangelizar como eu estou evangelizando aqui, de uma forma simples, ordeira, sem envolver igreja, nem dinheiro, nada, entendeu? Mas o que eu penso disso aqui? Isso aqui enfraquece a igreja. E vocês têm que cuidar no YouTube, em rede social, porque tem pessoas enfraquecendo a igreja. Eu sou contra tudo que enfraquece a igreja, eu sou contra tudo que enfraquece a liderança da igreja. Eu sou contra, não os líderes, e não contra a igreja. Eu sou contra tudo aquilo que é feito em favor de enfraquecer e fragmentar o poder, a vida espiritual da igreja. Vocês entendem? Eu não sou contra essas pessoas das quais eu estou falando, eu sou contra o que está neles, as práticas exercidas. Qualquer pastor espiritual, tradicional, pentecostal, que conhece bem a Bíblia e que sabe o que é uma verdadeira igreja, vai se posicionar contra esses televangelistas, esse televangelismo. Porque isso aí vai enfraquecer aquela igreja local lá. Vai lá naquela cidade, aquela igreja presbiteriana, aquela igreja batista, aquela igreja assembleia, aquela igreja, seja a igreja que for, pentecostal, grande, de grande nível, de pequeno nível, vai enfraquecer. Porque isso aqui tira as pessoas do templo da igreja. Então nós temos que ter um cuidado muito grande. Agora, começou tendo um programa, cada igreja tinha um programa de rádio, um programa radiofônico. Alguns começaram com programa de televisão, só que isso foi mudando, isso foi levando, parece que foi se tirando o culto e a igreja, de dentro da igreja, para ser um culto através da tela. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque isso sim, na minha opinião, enfraquece a igreja. Bom, o que eu penso sobre Pat Robertson e Rex Humbard e Billy Graham? Eu já falei para vocês, temos que ter muito cuidado,
porque nos milhões, que eles investem milhões, aí o negócio é milhões, e quando eles não conseguem pagar, diz eles que pede socorro, e as pessoas que ouvem todo mundo, então, ajudam na manutenção do programa televisivo. Agora você imagina a pujança dessas pessoas. Então você imagina os milhões que está sendo investido através de um programa que vai via satélite. Por que não investir dinheiro em igrejas? Por que não investir no verdadeiro evangelho? Então isso aqui tomou conta. E isso aqui pode tornar-se uma ferramenta, não o programa em si, né, o programa, mas as pessoas podem se tornar grandes emissários aí dos Illuminatis, porque galgam muita fama, e pode ser chamado, sim, ser usado a trabalho do ecumenismo, onde vai culminar no governo do anticristo. Tem muito cuidado, irmão. Então o que eu penso sobre esse movimento televangelista? Eu penso que esse dinheiro todo investido é investido no âmbito de enfraquecer a igreja. E qualquer obreiro, pastor, que conhece uma igreja verdadeira vai dizer para vocês que a igreja tem que continuar unida, adorando e servindo a Deus dentro do tempo. A igreja jamais pode ser fragmentada por causa de movimentos ou de modismo que está entrando na última hora da igreja sobre a face da terra. Tenham muito cuidado, irmãos, porque a igreja não pode ser destruída. Vocês entendem? O que Deus ainda continua procurando são adoradores, pessoas fiéis, reunidas em casa, reunidas na igreja, reunidas servindo e adorando o Senhor em espírito e em verdade, num culto verdadeiro a Deus. E é isso que o diabo quer destruir nesta última hora. Então o que eu penso deles? Não estou afirmando, mas eu tenho uma convicção muito grande de que esses líderes aqui, junto com Martin Luther King, tenham grande envolvimento com a maçonaria. Bom, até vocês há de convir comigo que há confirmações de materiais que Martin Luther King, o grande pregador americano que pregava em busca da liberdade, era um maçom. Eu não tenho muitas dúvidas também que Billy Graham não venha a ser um maçom e que tantos outros que estão na última hora enrustidos, dando uma de crentes fiéis, estão com dubiedade. Estão servindo as duas mesas, servindo aos dois senhores e participando das duas mesas. Tá certo? Então tenham muito cuidado. Mas é isso que eu penso sobre os televangelistas americanos. Rex Humbard, aqui temos o Pete Robertson e o grande, ovacionado pastor Billy Graham. Tá certo? Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Comente, participe, ajude. Quem sabe você tem um comentário que seja importante para o canal no sentido desse assunto. Então é isso que nós pensamos e o que nós achamos sobre esse trabalho dos televangelistas americanos. Nós voltamos em próximos vídeos falando sobre esse mesmo assunto. Não esgotou ainda, irmãos, tá certo? E que Deus os abençoe em Cristo. Não esqueça de compartilhar, comentar, acionar o sininho da notificação e deixar aquele like abençoado para divulgar aí o crescimento do nosso canal.